E aí pessoal, boa noite para vocês. Estamos aqui hoje no dia 11 de janeiro do ano de 2023. Hoje eu estarei gravando o meu primeiro vídeo do ano e eu já confesso para vocês que o tema de hoje é um tema muito polêmico, porque esse tema ele tem sido discutido ao longo dos séculos entre teólogos, entre biblistas, entre os reformadores, e eu confesso que na verdade esse tema ele não é um tema fácil, né? Por que que eu falo isso, que não é um tema fácil? Porque a Bíblia ela não traz uma exatidão, ou ela não traz, né, uma afirmação sobre o ocorrido. Mas eu quero deixar claro para vocês que quando a Bíblia ela não afirma, quando ela não traz uma afirmação, né, da passagem ou do versículo bíblico, nós também, é claro, não podemos afirmar. Nós não podemos afirmar porque a Bíblia não afirma. E nós não podemos ir além do que a Bíblia nos ensina. Porém, né, quando a gente faz o curso ou a faculdade, o bacharel de teologia, a gente aprende na teologia sobre umas ferramentas que nós podemos usar. Por exemplo, quando a Bíblia não afirma uma passagem, nós podemos, né, dentro da graça, né, dentro da autoridade de Deus, nós podemos trazer inferências bíblicas. O que é uma inferência, né? Uma inferência, na verdade, a inferência não é uma exatidão, mas ela é uma ferramenta que nos permite aproximar ao máximo do que poderia ter acontecido. Por exemplo, a inferência textual, ela nos ajuda a trazer um versículo, ou dois, ou mais versículos, ou um contexto para tentar explicar aquilo que a Bíblia não afirma. Então, quando a gente faz uma inferência textual bíblica, com base bíblica, nós temos que deixar claro que isso é uma inferência, é uma suposição com base bíblica e não uma afirmação. Então, né, essa passagem ela é polêmica. Muitos estudiosos têm trazido, né, têm trago inferências bíblicas, mas não uma exatidão, porque a Bíblia, né, igual eu disse, ela não afirma sobre o ocorrido. E hoje eu quero comentar com vocês sobre a vida do profeta Daniel, sobre a vida do profeta Daniel. Eu acredito que muitos, né, de vocês já ouviram falar, já conhecem o livro do profeta Daniel, já leu, já estudou. Alguns, às vezes, podem ter assistido algum filme relacionado, né, ao profeta Daniel, ou uma telenovela, assim por diante. Mas tem também aqueles que não conhecem a história do profeta Daniel. Daniel ele foi um grande profeta de Deus, do Antigo Testamento. E o livro do profeta Daniel ele é dividido entre histórico e também profético. Porque o livro do profeta Daniel conta a história do profeta, né, a vida do profeta, uma boa parte da vida dele, e também conta a parte profética, em que Daniel profetiza. E o interessante é que a parte profética no livro de Daniel, que é relacionada à escatologia, que é relacionada às coisas futuras, né? Quando você lê, né, a história profética do livro de Daniel e também as profecias do livro do Apocalipse, você vai ver que existe um paralelo muito grande entre Daniel e Apocalipse. Porque algumas coisas que está escrito no livro de Daniel também está escrito no livro do Apocalipse, que está relacionado a coisas futuras, né, a coisas que ainda vão acontecer, né, relacionado ao fim dos tempos e assim por diante. Então, o livro do profeta Daniel é um livro muito bom, muito importante da gente conhecer. Então, eu já deixo essa dica para vocês, tá lendo em casa. Antes de eu entrar, né, no assunto, eu quero fazer aqui uma introdução em relação ao contexto para você entender depois, né, sobre o assunto que eu estarei abordando. Por volta de 597 a.C., o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém.
E a Bíblia vai dizer que quando Nabucodonosor invade Jerusalém, ele destrói os muros, ele põe fogo nas casas e destrói as casas, e ele também destrói o templo de Salomão, né, que é o templo consagrado ao único Deus, que é o Deus de Israel. Então, quando Nabucodonosor invade Jerusalém, ele coloca fogo nas casas, destrói os muros, destrói a cidade e também o templo. E a Bíblia vai dizer que ele leva para a Babilônia cativo uma boa parte dos judeus e leva também os utensílios do templo para a cidade da Babilônia, na Caldeia. E dentre os cativos que Nabucodonosor leva para a Babilônia, está o profeta Daniel, está Ananias, Azarias e Misael, que são os amigos de Daniel, né? Eles são levados para a Babilônia. E quando você vai estudar um pouquinho sobre a história do cativeiro babilônico, você vai ver que, né, que os cativos que foram levados para a Babilônia são os cativos das pessoas mais nobres dos judeus, são as pessoas mais importantes que foram levados. Então, né, na história do cativeiro, você vai ver que os que ficaram em Jerusalém, né, os que não foram para o cativeiro, ficaram em uma cidade destruída, arruinada, né, com as casas queimadas e destruídas, assim por diante, foram, né, aquela sociedade considerado como escória, né, considerado como não importantes, né, de pouca importância para a sociedade. São pessoas de classe média baixa, né, de classe baixa no caso, são pessoas doentes, são pessoas idosas, são pessoas, né, que não ia ter uma importância para o rei Nabucodonosor. Então ele leva somente, né, os que são considerados sábios, que são os considerados sadios, né, jovens e assim por diante. Então ele leva para lá, e Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que são os amigos de Daniel, é levado junto com ele. Aí quando você vai ler o livro do profeta Daniel, a partir do capítulo 1, você vai começar a entender a vida deles no cativeiro. E você vai ver que Deus usa o profeta Daniel de uma forma muito poderosa, né? Ao ponto de, no capítulo 2, a história contar que o rei Nabucodonosor teve um sonho e ele não consegue lembrar desse sonho quando ele acorda. E ele precisava, né, lembrar do sonho e também ter a interpretação do sonho para saber o seu significado. E a Bíblia vai dizer que ele então procura os seus astrólogos, procura os seus sábios, procura ali, né, as pessoas que ele já tinha há muitos anos ali na Babilônia, para tentar contar tanto o sonho como também a interpretação. E os sábios de Salomão, né, que são os magos da época e assim por diante, eles não conseguiram trazer essa interpretação. E aí então, né, resumidamente, o profeta Daniel, usado por Deus, consegue trazer tanto o sonho como também a interpretação. E é através disso aí, o rei então dá algumas condições, uma boa condição para o profeta Daniel. Ele coloca ele como principal governador da Babilônia, abaixo somente dele. Então, abaixo do rei Nabucodonosor, se encontrava Daniel como principal governador, e abaixo dele vieram os outros governadores. Então, Daniel se tornou um governador da Babilônia, por causa de ter sido usado por Deus, né, a interpretar o sonho do rei. E aí Daniel então pede alguns cargos importantes também para os seus amigos e assim por diante, beleza. Só que quando a gente chega no capítulo 3, né, a história vai nos contar, o contexto do capítulo 3 vai nos contar que Nabucodonosor manda construir uma estátua de ouro, uma estátua de aproximadamente 30 metros de altura por 2,5 metros de largura. E ele faz também um decreto, que é uma lei, ordenando para que todos aqueles que estavam sob o seu domínio, ao ouvir o som dos instrumentos tocados, deveriam se prostrar na presença da estátua de ouro e adorar a sua imagem. Então, o que o rei fez? Depois que o rei teve um sonho,
que Daniel então interpreta esse sonho, que o sonho do rei também era sobre uma estátua, mas não tem nada a ver com isso aí. Então ele resolve fazer uma estátua de ouro, né, e fazer com que o povo adorasse essa estátua. E a Bíblia vai dizer que quando os instrumentos foram tocados para a adoração, Misael, Ananias e Azarias, que eram os amigos de Daniel, eles não se prostraram para adorar a imagem. E no decreto do rei dizia que aquele que não adorasse a imagem deveria ser imediatamente lançado na fornalha de fogo, né, vivos. E aí então os amigos de Daniel, os 3 amigos de Daniel, não se prostraram para adorar a imagem. E aí então a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor pegou os 3 amigos de Daniel e lançou dentro da fornalha. E depois, se você for ler a continuação, você vai ver que Deus livrou eles. Enfim, qual é o ponto que eu quero chegar? O ponto que eu quero chegar, a pergunta, né, que se levanta, o tema que tem sido debate ao longo dos séculos tem sido o seguinte: onde estava Daniel no momento em que seus amigos foram lançados na fornalha de fogo ardente? Por quê? Porque o capítulo 3 nem sequer menciona o nome de Daniel. Daniel não é mencionado ali no capítulo 3, que é a narrativa, né, da história da estátua e a adoração da mesma. E aí então levanta-se aquela questão, a discussão tem sido qual? Onde estava Daniel no momento em que os seus amigos foram lançados na fornalha? Será que Daniel estava presente no momento da convocação, da adoração? Será que Daniel foi lançado? Não, a Bíblia não diz que Daniel foi lançado. Será que Daniel estava fazendo alguma coisa assim por diante? Então, essa tem sido, né, as discussões ao longo do século. Por quê? Porque a Bíblia ela não afirma onde estava Daniel. Ela nem sequer menciona o nome de Daniel. E é aí que entra a questão da inferência bíblica, né? A gente buscar contextos, a gente buscar versículo, a gente buscar alguma passagem, né, para ter aquela hipótese, aquela suposição de onde poderia, né, estar o profeta Daniel. E eu tenho aqui algumas inferências, né, desses estudiosos que eu vou estar lendo para vocês. Eu vou estar apresentando para vocês algumas inferências, né, em que os debatedores têm trazido, né, ao longo dos séculos, ao longo dos anos, e depois eu vou deixar a minha posição sobre vou deixar a minha inferência, né, com base bíblica, é lógico, sobre onde poderia estar Daniel. Então vou trazer algumas inferências aqui. A primeira inferência que eu quero trazer para vocês, segundo alguns debatedores, é que Daniel poderia estar enfermo, ele poderia estar doente. Então, por causa dessa enfermidade, não foi possível Daniel estar na convocação da adoração. Porque, segundo eles, se Daniel estivesse lá, com certeza Daniel não teria adorado a sua imagem e teria, juntamente com seus amigos, sido lançado na fornalha de fogo. Então, né, a primeira inferência bíblica, né, que eles trazem para nós é que Daniel poderia estar doente. Qual é o capítulo que eles pegam como base? É lá em Daniel, capítulo 8, no versículo 27. Lá vai dizer assim, ó: e eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias então. Depois levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Então aqui, quando você for ler o capítulo 8 do livro do profeta Daniel, que não tem nada a ver com o capítulo 3, mas eles pegaram como uma base bíblica, com uma inferência bíblica de que Daniel poderia estar doente, assim como no capítulo 8. Só que é interessante a gente entender uma coisa. Quando Daniel ele vem para a Babilônia, juntamente com seus amigos e mais o restante dos judeus, a Bíblia vai dizer que o rei Nabucodonosor havia ordenado um cardápio para todos os judeus, para que essas pessoas comessem do seu cardápio, ou seja, alimentassem do alimento que fazia parte da cultura babilônica.
E toda a alimentação da Babilônia, ela é voltada ou ela é devota, né, aos deuses da Babilônia. Porque o rei Nabucodonosor, né, é um rei politeísta, ele adorava vários deuses. E Daniel e seus amigos adoravam um único Deus, que é o Deus de Israel. Eles não poderiam adorar outro Deus. E quando Daniel soube que o rei queria que eles se alimentassem da sua comida, né, oferecida a ídolos, Daniel então pede, né, para aquele que estava na responsabilidade deles, para que fizesse, né, fizesse uma experiência, né, ou desse um tempo, né, para que eles alimentassem somente de verduras, somente de legumes, né, e se caso o semblante deles, depois de alimentar somente verduras, legumes e assim por diante, se o semblante deles estivessem mais para baixo, mais caído, mais pálido, né, então ele se alimentaria da comida do rei. Mas na verdade Daniel, né, ele estava fazendo uma proposta para que ele não participasse do banquete oferecido a ídolo. E ele tinha certeza no seu coração que Deus, né, ia poupar eles disso. E aí, então, né, aquele que estava na responsabilidade de Daniel e seus amigos deixaram eles alimentar somente de legumes e disseram para eles: então vocês não precisam participar da comida do rei. E aí então, depois de alguns dias, né, deles ter se alimentado somente de verduras e legumes, então, né, aquele que estava na sua responsabilidade viu que a saúde de Daniel e de seus amigos, né, era muito mais saudável do que aqueles que estavam comendo, né, da comida oferecida aos deuses da Babilônia. Então, realmente, né, Deus estava na vida de Daniel. Então, a saúde de Daniel, ela era muito maior do que aqueles que estavam alimentando dos alimentos oferecidos aos deuses. Então, Daniel e seus amigos, né, no sentido de aparência, né, no sentido, né, de olhar e ver, realmente eles tinham se destacado. Então, eles tinham uma saúde de ferro. Então, Daniel não adoecia facilmente. E como os camaradas, né, trouxeram essa inferência sobre a possibilidade de Daniel ter adoecido, eles pegaram o capítulo 8 como uma inferência de que Daniel poderia, né, estar doente no momento. Só que no capítulo 8 vai narrar uma visão que Daniel teve, já não era mais no reinado de Nabucodonosor, e sim de Belsazar, que foi, né, o próximo rei da Babilônia depois de Nabucodonosor, e Daniel teve uma visão de Deus. Ele teve uma visão profética, né, de alguns animais, bode, carneiro e assim por diante. E aquela profecia, aquela visão foi tão forte, foi tão intensa, né, que Daniel ele chegou a ficar enfermo por causa da visão, ou seja, por causa da experiência poderosa que ele teve com Deus. Então aquilo ali não tem nada a ver. Então essa inferência, né, no meu ponto de vista, ela não bate muito por causa da saúde que Daniel e seus amigos tinham. É uma outra inferência que eles trazem, né, os debatedores, os estudiosos aí da palavra de Deus. Uma outra inferência que eles falam é que Daniel poderia estar em uma viagem representando a Babilônia em outro país. Essa aqui é uma inferência até aceitável, né? Por quê? Porque a Bíblia ela vai dizer que Daniel ele era o principal governador da Babilônia, né? Porque Nabucodonosor colocou ele como principal porque ele revelou o sonho. E aí então eles alegam que no dia da convocação para a adoração da estátua, Daniel estava em uma viagem, isso é uma inferência, não é uma afirmação. Ele poderia estar em uma viagem representativa, né, representando a Babilônia em um outro país. Só que, o que acontece? Acontece o seguinte, eu acredito assim que a função, né, de alguém representar um outro país, essa função, né, de quando alguém manda ir para outro país representar o nosso país, essa função de representante, né, ela é destinada aos embaixadores e não aos governadores. Assim como no Brasil, né? Nós, aqui no Brasil, nós temos embaixadores nos Estados Unidos, temos embaixadores na Itália, temos embaixadores, né,
em quase todos os países. Então, né, a nossa embaixada ela é muito grande. Então, né, o comum não é mandar um governador como representante, e sim um embaixador. Aí pode ter aqueles que falam assim, mas às vezes na época de Daniel, na época da Babilônia, não existia embaixador, né? O governador fazia esse tipo de serviço. Só que, porém, já existia sim embaixadores na época de Daniel, muito pelo contrário, existia bem antes de Daniel, lá na época do rei Ezequias. Eu vou estar lendo para vocês aqui, ó, 2 Crônicas, para mostrar para vocês que a função de um representante em outro país não era de um governador, e Daniel era governador, e sim de um embaixador. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 31, diz assim, ó: Contudo, no tocante aos embaixadores dos príncipes da Babilônia, que foram enviados a ele, e perguntaram acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Então essa passagem aqui é uma passagem que Ezequias é o rei, né, de Judá. E aí então, né, os embaixadores da Babilônia, que nem era Nabucodonosor, era outro rei, né, bem antes de Nabucodonosor, ele mandou embaixadores, né, até Judá, né, até o rei Ezequias, para investigar, né, sobre os feitos de Deus na vida do rei Ezequias. Então, na verdade, né, esses embaixadores que o rei da Babilônia mandou para Ezequias, eles eram espiões. E aí, por causa desse, né, e a Bíblia diz que Ezequias abriu as portas para ele, recebeu eles bem, mostrou, né, mostrou o seu ouro, mostrou a sua prata, mostrou o seu palácio, mostrou tudo que ele tinha. Né, e por causa disso, por causa dessa atitude do rei Ezequias de receber, né, esses espiões sem saber da Babilônia, então Deus ele puniu Ezequias. Então, o que eu quero dizer? Que já existiam embaixadores. Esse papel de ir para um outro país representar era papel dos embaixadores e não dos governadores. Mas como é uma inferência, eu não vou descartar essa hipótese de Daniel ter ido, né, como representante. Mas eu acredito que era sim, né, os embaixadores e não os governadores. Mas se a gente for ler também lá no capítulo 3 de Daniel, a gente vai ver que todos os governadores estavam presentes no momento da convocação da adoração da estátua. Eu vou estar lendo aqui para vocês, ó. Capítulo 3, a partir do versículo 1. Mais tarde, o rei Nabucodonosor mandou construir uma imagem de ouro, de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, isto é, 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Ele a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, vice-reis, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias, para que viessem participar da dedicação da estátua, que ele havia determinado que fosse levantado. Então ali estava presente todo o ministério, todos os ministros, né, de Nabucodonosor. E aqui vai dizer que os governadores estavam presentes. Daniel era um governador. Então eu acredito que Daniel não estava em uma viagem representativa. E sim, né, se tivesse alguém viajando, eram somente os embaixadores, que já tinha naquela época. Né? Beleza. Aí entra a questão, peraí, se ali todos os governadores estavam presentes, e Daniel era o principal dos governadores, então Daniel estava presente? Mas a Bíblia não diz que ele foi lançado na fornalha de fogo. E aí? Agora eu vou estar trazendo a minha inferência bíblica, que eu acredito, né, com base bíblica, o que eu acredito. Eu acredito que Daniel estava presente, ele estava presente sim. Eu acredito que Daniel ele não se prostrou para adorar a imagem, ele não se prostrou, estava presente. Eles tocaram, né, os instrumentos, todos dobraram os joelhos para adorar a imagem, menos os amigos de Daniel, e Daniel também não.
Então eu acredito que Daniel estava presente, Daniel não adorou a imagem e também não foi lançado na fornalha de fogo. Por quê? Por que que eu acredito nisso? Porque quando a gente for olhar no capítulo 2, lá no versículo de número 46, que é no finalzinho ali, quando Daniel ele revela o sonho a Nabucodonosor, e aí então a gente vê na sequência que Nabucodonosor coloca ele como principal governador. Então, quando ele revela o sonho, nós vamos ver, né, uma atitude de Nabucodonosor em relação a Daniel. E essa atitude é o versículo-chave, né, para a minha inferência bíblica. Está lá no capítulo 2, né, no versículo 46. Por que que eu falo isso? Porque Nabucodonosor, quando ele teve o sonho, ele chamou todos os sábios, os magos, os astrólogos, né, todos os inteligentes, os intelectuais, os religiosos que ele tinha, né, sobre o seu domínio, para tentar revelar o sonho. E também, né, além de revelar o sonho, também trazer a interpretação. E a Bíblia vai dizer que quando ele pergunta aos seus sábios o que ele sonhou e qual que era a interpretação, os seus sábios disseram: Rei, nós não conseguimos trazer isso para você, nós não conseguimos trazer o sonho e nem a interpretação, porque é somente os deuses que conseguem fazer essas coisas. Eles deixaram claro isso aí para o rei da Babilônia. Então ele tinha, né, em mente que somente um Deus, porque ele servia vários deuses, né, um Deus poderia, né, trazer tal coisa para ele. Homem nenhum conseguiria. Mas lá no capítulo, depois que Daniel interpreta o sonho, né, ele traz o sonho e também a interpretação. Lá no capítulo 2, no versículo 46, diz assim: Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra. Vou ler de novo. Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e adorou a Daniel e ordenou que lhe oferecessem uma oblação de manjares e perfumes suaves. Olha que interessante. Nabucodonosor, como eu disse para vocês, ele era politeísta. O que é um politeísta? Politeísta é aquele que adora vários deuses. É aquele que não tem dificuldade de adorar deuses, muitos deuses. Entendeu? Tudo para ele, qualquer coisa é Deus. Então ele adora vários deuses. E Daniel adora somente um único Deus, que é o Deus de Israel. E aí quando Daniel interpreta o sonho, e aí Nabucodonosor então já tinha sido, né, anteriormente informado de que esse tipo de revelação, né, somente os deuses poderiam dar para ele. Então eu acredito que ele concluiu que quando Daniel ele interpreta o sonho, ele então tem uma visão diferente em relação à pessoa de Daniel. Ele já não enxerga Daniel somente como um homem. Ele não enxerga Daniel somente como uma pessoa sábia e inteligente, mas como um Deus, né, com D minúsculo, porque ele acreditava em várias divindades. Por isso que no versículo diz que o rei se prostrou com o rosto em terra, na frente de Daniel, aos pés de Daniel, e aí vírgula, aí diz, e adorou a Daniel. Ali está deixando claro que o rei adorou a Daniel, ele não adorou o Deus de Daniel. A Bíblia não diz, e o rei se prostrou e adorou o Deus de Daniel. Não, a Bíblia diz que ele se prostrou e adorou a Daniel. Então, por ele dizer que ele adorou a Daniel, então o versículo deixa claro que ele enxerga Daniel como uma divindade. Como uma divindade. Está aqui no capítulo 2, versículo de número 46. Você pode conferir na sua Bíblia. Né? Então, o que acontece? Pelo rei Nabucodonosor entender que Daniel ele não era somente um homem, mas ele tinha uma parte divina, né? Ele enxergava como Daniel como um ser divino também, né? Então, por esse motivo, eu acredito que ele ficou isento, né, de adorar a estátua que o rei havia feito. Por quê? Porque como ele era também um Deus a mais, né, porque o rei era politeísta, então como ele era também um Deus, né, seria incoerente esse Deus se prostrar na presença de outro Deus, que seria a estátua.
Então Daniel, pelo rei enxergar ele como uma divindade, então eu acredito sim que por causa disso ele ficou isento, né, de adorar a sua estátua. E por isso, né, ele não foi lançado na fornalha de fogo. Então, né, o capítulo 3 não menciona o nome de Daniel, mas ele diz que todos os governadores estavam presentes no momento da adoração. E como Daniel era o principal governador, então eu acredito sim que ele estava presente, que ele não adorou a estátua e também não foi lançado na fornalha de fogo. Por quê? Porque Nabucodonosor, conforme o capítulo 2, versículo de número 46, enxergava Daniel como uma divindade, por isso ele ficou isento, né, de adorar. Então esse tema, eu quero deixar claro para vocês, isso é uma inferência textual, é uma inferência bíblica, não é uma afirmação. Porque se a Bíblia não afirma, nós também não podemos afirmar. Então quero deixar esse estudo, é debate até hoje, vai ser até a volta de Jesus, porque não tem como definir, mas a teologia nos permite fazer inferências, né, textuais, trazendo alguns contextos, né, alguns versículos para tentar provar. Então eu deixo aí, né, para vocês tá também estudando aí e ver qual que é a inferência de vocês, tá bom? Então fica com Deus, até a próxima e uma ótima semana a todos.